paz, meus amados irmãos. Eu sou o missionário João Sátiro. Servimos a Deus aqui em São Raimundo das Mangabeiras, na nossa congregação presbiteriana. E fomos comissionados pelo nosso pastor para estar trazendo uma palavra nesta manhã para a edificação da sua igreja. Gostaria de compartilhar com os amados um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 16 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por mais um dia de vida. Rogamos, Senhor, que fale conosco, que venha falar a cada coração, que neste momento é alcançado através desta mensagem, para que haja, Senhor, edificação do teu corpo e a glória ao teu santo nome. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Paulo se encontrava em Atenas, capital da Grécia, berço da cultura e da filosofia naquela época. E algo predominante ali naquela cidade, fica muito evidente isso no texto, era a idolatria. E a primeira coisa que nós vemos é o sentimento que tomava conta de Paulo ante esta situação. Era um sentimento de revolta. Primeiro versículo número 16, vai dizer o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Paulo estava ali esperando, na verdade, Silas e Timóteo, que haviam ficado em Bereia. Eles estavam aqui na sua segunda viagem missionária, na ocasião em que haviam passado por várias cidades e implantado várias igrejas, e agora, de uma forma providencial, ele estava em Atenas.
Uma outra coisa evidente no texto, primeiramente nós falamos do sentimento que envolvia o coração de Paulo naquele momento, que era um sentimento de revolta total, em face à idolatria dominante naquela cidade, um contexto que certamente nós nos identificamos, né? Não nós como cristãos, mas nós no sentido nação brasileira. Nós sabemos que há uma predominância também da idolatria na nossa nação e no mundo afora. Mais tarde estaremos falando mais a respeito disso, mas nós partiremos para o segundo versículo, que vai revelar uma coisa interessante, né? Creio que você já ouviu um ditado popular em que as pessoas afirmam que política, futebol e religião não se discute, né? Pois bem, o segundo versículo diz assim: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Que vem a ser isso, né? Paulo discutia, a exemplo do próprio Senhor Jesus, a exemplo de outros apóstolos e de outros profetas também. Eles discutiam, sim, para que a palavra de Deus pudesse de fato ser plantada nos corações e viesse prevalecer a lei do Senhor sobre os ensinamentos errados, comportamentos errados e, nesta ocasião aqui, a idolatria que era predominante em Atenas. Ele discutia com religiosos, ele discutia com filósofos, com pensadores, ele discutia com uma geração que, na verdade, não entendia o que estava acontecendo. Que novo ensinamento era esse? Que nova doutrina era essa que estava sendo ensinada por Paulo? Versículo de número 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. De fato, Jesus era algo novo para aquela geração, para aquele mundo, que conhecia em partes o judaísmo, né? Claro, os judeus com toda a sua religiosidade, com toda a sua herança religiosa e cultural, né? Que vinha dos patriarcas, conheciam a lei de Moisés, mas não reconheceram o Cristo, o Messias, que inclusive estava, a lei apontava para ele, a lei falava sobre ele, que estava revelado também no Velho Testamento, mas eles não tiveram discernimento para entender que se tratava de Jesus, né? Que se tratava dos últimos acontecimentos, e eram esses que Paulo anunciava. Em contrapartida, os gregos, né? Os mais inclinados para as escolas filosóficas, né? Tanto dos epicureus como os estoicos, como diz aqui o texto sagrado, eram, na verdade, duas linhagens filosóficas, né? Que colocava o homem no centro, totalmente antropocêntrica, né? Meio difícil de falar essa palavra, mas enfim, eles descartavam a possibilidade de um Deus, um ser, uma divindade que fosse superior às demais que eles conheciam. E eles colocavam em alta os prazeres, eles viviam o aqui e o agora, acreditando que não havia ressurreição, acreditando que não havia vida após a morte e que o homem era dono, podia controlar as suas emoções, os seus sentimentos e viver, né, conforme quisesse. Paulo chega agora e anuncia, a partir do pressuposto da existência de um Deus desconhecido, ele passa a anunciar o Deus verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. O Areópago era uma espécie de tribunal
onde eles levavam, é claro, aquelas pessoas que eram acusadas ou que estavam causando algum motim na cidade, onde aquela pessoa era ouvida e era julgada. E eles desejaram ouvir a Paulo e saber que novo ensinamento era aquele, né? Uma coisa extraordinária que você certamente já leu o livro de Atos dos Apóstolos, e nós vemos o grande impacto, a grande revolução, nós vemos a grande explosão que a igreja primitiva causou no mundo. Infelizmente, a igreja, nos dias atuais, ela não tem mais causado essa revolução, ela não tem mais causado esse impacto religioso, esse impacto cultural, esse impacto em todas as esferas da sociedade e do conhecimento. Mas isso aconteceu com a igreja do Novo Testamento, com a igreja primitiva, e nós podemos constatar isso no livro de Atos dos Apóstolos. Então Paulo está ali agora, diante de uma espécie de tribunal, para dar explicações a respeito daquele ensinamento que para eles era algo novo. Como já falei para vocês, os gregos conheciam muito bem os deuses, né, aos quais eles acreditavam, levantavam monumentos, templos, mas eles não conheciam ainda aquele do qual Paulo falava. Para eles era estranho. Não é à toa que Paulo vai escrever na carta aos Romanos que o evangelho é loucura, né? Que o evangelho para aqueles, para os gregos, para os que se intitulavam sábios, era como se fosse uma loucura, né? Mas, meus amados irmãos, o grande apóstolo Paulo, o grande evangelista, o grande pregador, o grande plantador de igrejas, ele estava ali porque, na verdade, ele não se considerava grande. Na verdade, ele estava ali porque o grande eu sou o havia comissionado, o havia designado, o havia separado para fazer esta obra extraordinária, né, que foi feita através dele e dos demais apóstolos. Mas ele não temeu, ele era um homem altamente preparado por Deus, no sentido espiritual, no sentido acadêmico também, no sentido social, né, de relações. Era um homem que não temia diante da oposição, né, um homem capacitado para falar, para defender o evangelho em toda e qualquer situação. E nós vemos algo aqui extraordinário, né, no discurso de Paulo, a partir do versículo 22, quando vai dizer: então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente o que eu vos anuncio. Grande sabedoria é dada ao apóstolo Paulo neste momento, onde ele, partindo do pressuposto da existência de um Deus desconhecido, ele passa a anunciar agora, a fazer conhecido aquela nação gentílica, o Deus de Israel, o Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, né? Uma coisa interessante é que há uns 500 anos atrás, dessa ocasião que Paulo estava em Atenas, né? Mais precisamente há 600 anos atrás, havia surgido ali em Atenas e algumas outras cidades circunvizinhas uma praga. E eles passaram a clamar a vários deuses, a todos os deuses que eles conheciam e que eles faziam, que eles adoravam, né, aos deuses dos quais os templos, ou melhor, as cidades gregas eram cheias dos seus templos. E segundo a história,
Paulo conhecia também a história da religiosidade ateniense. Segundo a história, nenhum desses deuses foi capaz de sanar aquela situação, de dar fim àquela praga que estava dizimando, que estava matando a população ateniense. E, segundo a história, que Paulo conhecia muito bem, um homem fora trazido, né, da ilha de Creta, e este homem, ele era um homem que conhecia um único Deus. Embora ele não soubesse o nome desse Deus, mas ele sabia que existia apenas um Deus, e ele instruiu os atenienses a buscarem esse Deus, a oferecerem, a sacrificarem a esse Deus, enfim, a invocarem a esse Deus. E segundo a história, aquele Deus solucionou o problema daquela praga. E a partir de então, os atenienses também passaram a adorá-lo, porém como um Deus desconhecido. Por isso havia aquela inscrição ali também em um altar na praça em que Paulo estava. Um monumento ao Deus desconhecido. E Paulo, na sabedoria infinita que Deus o dera, ele diz: pois este Deus que vós adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Deus, Criador dos céus e da terra. É o que ele diz aqui no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo relata aqui alguns dos atributos desse Deus que eles não conheciam, que para eles era um Deus desconhecido. Mas Paulo diz: olha, este Deus foi precisamente o Deus que fez os céus e a terra. Este Deus é precisamente o Deus que resolve toda e qualquer situação. Este Deus é precisamente o autor da vida e da morte, aquele que criou o universo e que o sustenta. Este Deus, ele criou o homem, ele criou a terra e ele colocou o homem para habitar neste planeta. E ele estabeleceu limites de espaço e de tempo. Inclusive estabeleceu um tempo determinado no qual ele irá julgar a raça humana. No qual ele irá estabelecer o seu juízo para que os homens compareçam diante de si e a ele prestem contas. Versículo de número 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Quando ele usa a expressão aqui, para que se porventura tateando o possam achar, é que eles estavam acostumados com um Deus palpável, o tato. E Paulo vai dizer que é impossível, na verdade, encontrar verdade em um Deus que seja palpável. Os deuses que eles conheciam, que eram fabricados por mãos humanas, um Deus que era servido por mãos humanas, um Deus que habitava num santuário, num templo meramente humano. Esse não era o Deus que Paulo anunciava, mas ele anunciava um Deus eterno, um Deus que se conhece e se aproxima dele pela fé. Não é por vista, não é pelo tato. Não, este Deus não é palpável. Não é um Deus que se deixa carregar. Não é um Deus que se deixa dominar. Não é um Deus subordinado aos prazeres e aos ditames humanos,
mas é um Deus que é soberano e que o homem, de fato, deve se subordinar às suas leis, aos seus mandatos. Versículo de número 28. Interessante aqui que agora Paulo se apropria da poesia, que era algo extremamente conhecido e valorizado também entre os gregos, entre os atenienses. E Paulo se utiliza da própria fonte poética para falar mais a respeito desse Deus. Pois dele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo conhecia, meus amados, como homem culto que era, não somente a filosofia, a história, mas também a poesia grega. E ele se utiliza aqui de uma parte desses poemas, ou desse poema. Ele se utiliza aqui do ditado dos poetas gregos para afirmar, embora eles, os poetas, originalmente, eles escreveram esta poesia se referindo a Zeus, que seria o Deus supremo dos gregos. Mas Paulo diz que, na verdade, esse poema, ele cabe, este poema, ele só pode ser dito, recitado, verdadeiramente, se referindo ao Deus, Criador dos céus e da terra, ao Deus que Paulo anunciava agora, ao Deus que até então, para os atenienses, era desconhecido. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade se assemelhe a ouro, a prata ou a pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Vejam, meus amados irmãos, que o evangelista, o pregador, o missionário, o profeta, ele não tem nenhum compromisso em massagear o ego dos seus ouvintes. Ele não tem nenhum compromisso em ser agradável ao público, mas ele tem um compromisso prioritário em dizer aquilo que de fato as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Deus. Ele tem um compromisso prioritário em exaltar a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de ser fiel à palavra, de ser fiel àquilo que as Escrituras de fato nos revelam a respeito de Deus e do seu caráter, né? Foi exatamente isso que Paulo fez. Em outras palavras, ele poderia dizer assim: o poema de vocês é até bonito, porém não cabe ao Deus que eu prego. Porque este Deus, ele não é semelhante a ouro, a qualquer metal ou a qualquer pedra preciosa trabalhada pela arte e imaginação do homem. E é até pecado pensarmos dessa forma. Versículo 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Inevitavelmente, o Evangelho vai falar da justiça de Deus. Inevitavelmente, o Evangelho vai falar da ira de Deus. Inevitavelmente, o Evangelho vai chamar os homens ao arrependimento e vai também promover a salvação. Vai também anunciar que nem tudo está perdido. Paulo diz aqui aos atenienses que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ou seja, o período em que eles viveram sem ter o conhecimento da palavra de Deus, sem conhecer o Deus verdadeiro. Talvez até tendo boa intenção, querendo até adorar aquele Deus desconhecido, querendo até de alguma forma serem agradáveis àquele Deus desconhecido, levantando um altar e colocando ali
um nome, uma epígrafe. Porém, nesta ocasião especial, preparada, sem nenhuma sombra de dúvidas, por Deus. O tempo de salvação é anunciado, mas era necessário o conhecimento do Deus verdadeiro. Era necessário que eles viessem a se arrependerem dos seus pecados, e o pecado predominante aqui, o texto deixa bem claro que era a idolatria. Dentre tantos outros pecados, mas a idolatria aqui estava tão evidente, por conta dos grandes monumentos que Paulo olhava ali, contemplava, templos suntuosos e altares oferecidos a vários deuses. E Paulo anuncia agora o Deus verdadeiro, que até então era desconhecido para aquela população. Mas agora torna-se conhecido através da pregação do apóstolo Paulo. E este Deus chama este povo ao arrependimento das suas obras mortas. Não sabemos, meus amados irmãos, se aquela história da qual Paulo, ou melhor, aquela história do Deus desconhecido que veio a sanar aquela situação de uma epidemia na Grécia, em Atenas, se é uma história verídica, né? Eu não posso afirmar isso nesse momento, né? Porém, sabemos de uma coisa: o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esse sim, podemos e devemos recorrer, e este é o Deus que resolve toda e qualquer situação, que sara todas as feridas, que cura todas as enfermidades, que tem o poder ilimitado para salvar o homem, resgatando-o do mais profundo abismo e o trazendo para junto de si. Meus amados, nesse tempo de epidemia, nesse tempo de medo, de insegurança, de incertezas, as pessoas estão procurando o lugar mais seguro, ou a medida preventiva que seja mais segura. E eu quero afirmar para você categoricamente, o lugar mais seguro é na presença de Deus, é nos braços do Pai. A medida preventiva mais segura é entregar a tua vida a esse Deus Todo-Poderoso. É receber, abrir o seu coração e entender que Jesus Cristo é o Senhor, nos céus e na terra, e que você deve confessá-lo, que você deve adorá-lo, que você deve servi-lo. Nesse momento eu quero convidá-lo a orar a esse Deus. Que haja entendimento dessa palavra, que haja conversão, que haja transformação. E que o Deus que até então era desconhecido em Atenas, talvez você o conheça, mas de forma errada, talvez você tenha até boa intenção no seu coração também em relação a ele. Mas nós devemos conhecê-lo segundo as Escrituras, nós devemos adorá-lo segundo ele determina, segundo ele quer. Esse ensinamento que Deus, através de Paulo, levou aos atenienses e que neste momento Deus traz até você também, até o seu coração, através da meditação nesta palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, te agradecemos pela palavra, te agradecemos porque tu és bom, te agradecemos porque podemos confiar em ti, mesmo, Senhor, nos momentos mais difíceis, nas maiores adversidades da nossa vida. Rogamos a tua bênção sobre cada um que está neste momento sendo alcançado, através dessa imagem, através desse áudio. Ó Deus, que o Senhor possa estar agindo em cada coração, em cada família, em cada vida. Meu Pai, tua palavra foi explanada e que o teu Espírito faça obra em cada vida, faça surtir o devido efeito, para a glória do teu nome,
para o crescimento do teu reino. Esta é a oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus os abençoe e um grande abraço. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.